Donald Trump declara que a partir de agora, no governo dele, nos Estados Unidos, só existem dois gêneros, masculino e feminino. E agora, obviamente, os movimentos ligados a pautas identitárias estão super revoltados com o novo presidente americano. Nem começou seu governo direito e já tá causando revolta popular. Então vamos comentar sobre isso, já se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa um like maravilhoso para dar uma força aí pra gente. Então agora não existe mais gênero neutro, gênero gato, gênero árvore e o que você imaginar. Só existe masculino e feminino. Bom, o que ele tá falando aqui é em relação a termos de documentos e também declarações oficiais, né? Então, se por exemplo, uma pessoa ela teve um acidente, né? Teve um acidente, tudo, e daí vai estar lá no documento neutro ou gênero alienígena. Então, se porventura a pessoa ela precisa de um atendimento, né? É necessário você saber o gênero verdadeiro da pessoa. Né? Agora o Donald Trump ele proibiu as pessoas de serem de gênero neutro. Não, ele não proibiu, tá? Tudo que ele fez para registro oficial vai ter que constar o gênero verdadeiro da pessoa. O gênero que ela se acha, ela vai poder continuar se achando sem problema nenhum. Nas redes sociais ela vai poder falar que ela é uma coisa, que não é, enfim, ela pode falar o que ela quiser. Só que no documento vai precisar constar isso, tá? Então, se você for ver bem, uma pessoa se acidenta e ela tá desacordada. E para saber o gênero da pessoa, vai ter que olhar então as genitálias agora para poder saber, né? Se no documento não tá constando nem masculino nem feminino. Esse é um dos grandes problemas relacionados a isso, né? Mas algo que foi citado também é a questão do uso dos banheiros, né? Então, muitas vezes você tem sua filha de 12, 13 anos e lá no banheiro, de repente você vê um homem grandão, fortão, peludão, entrando, põe lá o órgão genital dele pra fora, na frente da sua filha de 12 anos, dentro do banheiro, e você não pode fazer nada, né? Por quê? Se ele dizer que ele é uma mulher, né? Se ele disser que ele é uma mulher e você não pode falar nada, acabou. Mas não. Então, o Donald Trump, ele tá com essa nova proposta dele de deixar certas coisas bem claras e ele está acabando com tudo isso nos Estados Unidos, né? Claro que eu citei um exemplo extremo, né? A maior parte das pessoas, talvez 99% ou 99,9% das pessoas, são homens que se consideram mulheres, mulheres que se consideram homens. No fim das contas, a pessoa, ela vive a vida dela como qualquer outra, tá? Não causa problema nenhum, mas sempre vai ter aquele 0,1% da população que se aproveita de certas coisas, de certos extremos, para causar malefícios aos outros, né? Eu citei aqui o caso, né, essa questão aí às vezes um homem, né, grande, forte, tudo mais, entrando no banheiro junto com uma menina, ficaria uma situação meio estranha, né? Isso causa uma extrema insegurança, principalmente para as mulheres, né? Uma mulher que entra no banheiro masculino, como normalmente o homem, por conta da carga de testosterona que ela tem no corpo, que o homem tem no corpo, pela carga hormonal, os ossos deles são mais densos, a musculatura é mais densa, então o homem, por natureza, o sexo masculino, ele tem uma possibilidade maior, tá? Via de regra. Existe exceção? Claro, mas a exceção é a regra do burro, né? A gente não pode pegar e falar um negócio aqui, daí chega o burrão lá, mas tem o caso de quando acontece isso e... Não, então não, tá? E a questão o homem, via de regra, normalmente ele tem mais força do que a mulher. Então uma mulher que se sente homem entrando no banheiro, né, ela simplesmente ela não, dificilmente conseguiria forçar um homem a fazer algo. No máximo o homem, sei lá, se sentiria constrangido, não sei, né? Às vezes algum homem se sentiria constrangido na frente de uma mulher. Mas a questão é essa, tá? Também tem aí os esportes femininos, tá? Agora vai ter pelo menos isso está começando só na questão dos esportes a nível colegial, tá? Das escolas, né? Existem muitos campeonatos interclasses, interescolares, né? Uma escola joga com um time de outra escola, enfim, isso acontece muito nos Estados Unidos.
Eu acredito que isso também está sendo considerado para a questão de universidades, tá? Essa parte eu não tenho certeza, mas a questão é, então não vai mais ter presença de gênero trans com o gênero originalmente masculino, aquele gênero que nasceu biologicamente masculino. Isso também não vai ter mais, tá? Mas isso inclusive já começou a funcionar antes da posse do Donald Trump e todo mundo já esperava que o Trump talvez fizesse algum tipo de reforço quanto a isso, que é essa questão que ele colocou aí, masculino e feminino, né? Então a gente volta àquele ponto, né? Ainda se uma mulher que se sente homem vai competir com outros homens que nasceram homens, mesmo que ela tome cargas de testosterona, tecnicamente um homem ele tende a ter uma massa muscular maior do que de uma mulher. E se ela usa testosterona, homens não podem usar testosterona em esportes, tá? Isso é contra as regras de quase toda classificação, com exceção do próprio fisiculturismo, né? Que aí já é uma outra história, mas você não pode utilizar hormônios. E daí a mulher vai utilizar e vai ficar com um nível acima do homem. Não pode, tá? Mas é claro que assim, a gente não vê mulher que se sente homem competindo com outros homens. Mas a gente vê, muito comumente, homens que afirmam serem mulheres competindo contra as mulheres e ganham tudo, né? Você vê aqui, aquelas atletas intersexo lá que a gente teve nas Olimpíadas, ganharam tudo, né? Ah, mas nasceu de tal jeito, mas não tomou, enfim, né? No fim das contas, foi uma diferença praticamente abusiva, né? Em relação à estrutura corporal de quem tem, seja por nascença ou por uso de esteroides, anabolizantes, né? Ou os hormônios, como você preferir falar, contra quem não tem. Então, não faz o menor sentido mesmo. E o Trump, ele tá colocando os pingos nos is e tá realmente resolvendo toda essa parada nos Estados Unidos. E com isso, a gente vê que, cara, ele tá numa pegada totalmente diferente. No primeiro governo, ele ainda chegou como o recém-presidente, né? Nunca tinha sido político na vida. Era só o bilionário... o multibilionário, né? Tipo um Elon Musk, né? Só que ele já era mais velho que o Elon Musk quando ele se tornou presidente. E então, assim, ele ainda tentou agradar o pessoal, mas agora ele chegou numa forma que ele não vai agradar ninguém. Ele não tá afim de agradar. Ele foi eleito com um certo tipo de promessa e viés, e ele vai levar isso em diante e acabou a história, né? Mas comenta aí, então, o que você acha a respeito do assunto e se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Até mais!